E o jornal Rede Clube Cidade recebe o ex-prefeito de Cacoal, Adailton Fúria, que deixou o cargo na última semana para disputar o governo de Rondônia. Na entrevista, um balanço da gestão e os próximos passos na política. Você pode participar também, claro, com sua opinião pelo WhatsApp através do 69999819494 e acompanhar também toda a nossa programação pela internet. Acesse redeclubcidadefm.com. Começa agora mais uma edição do Jornal Rede Clube Cidade, ao vivo para todo o estado. E o nosso WhatsApp, já reforçando mais uma vez, você pode fazer pergunta ao nosso convidado desta terça-feira, é o 69999819494. Boa noite, mais uma vez, o Jornal Rede Clube Cidade recebe hoje, pela primeira vez, o ex-prefeito de Cacoal, Adailton Fúria. Após mais de 5 anos à frente do município, ele renunciou ao cargo recentemente para entrar na disputa pelo governo de Rondônia. Hoje a ideia é fazer um balanço da gestão, os principais resultados alcançados e também falar do novo momento político. Seja bem-vindo ao Jornal Rede Clube Cidade, boa noite. Muito obrigado aqui por essa oportunidade, boa noite a todos que estão nos ouvindo nesse momento. Ibernon, muito obrigado, Beatriz, hoje dia do radialista, parabéns por esse trabalho fantástico que vocês proporcionam, que é levar informação a todos os ouvintes, e nesse momento agora a gente falando praticamente para todo o estado de Rondônia. E a nossa diretora Gisele Furtado, muito obrigado, parabéns. A Gisele é uma grande parceira, já esteve com a gente lá na cidade de Cacoal. Vocês têm emissora repetidora na cidade de Cacoal e toda a nossa região. A gente sabe o tamanho da audiência de vocês. E aqui me permitindo poder falar com o estado de Rondônia, para falar de tudo aquilo que nós conquistamos ao longo de 5 anos e 3 meses de gestão, de uma gestão que atravessou e pegou um momento muito difícil da nossa história, que foi a pandemia. Então eu sou um dos poucos prefeitos que ainda restam no mandato, que passaram por esse momento histórico da vida humana, que foi a pandemia, e a gente conseguiu atravessar tudo aquilo com muita responsabilidade, garantindo a geração de emprego e renda, tendo em vista que Cacoal, na pandemia, em 2021, na nossa gestão, foi a única cidade do estado de Rondônia que não fechou as portas na pandemia, e a gente conseguiu ali gerar emprego e renda. Então, fizemos um grande marco histórico na área da saúde, foi um grande avanço que nós tivemos, nós viramos uma página. Eu falo que a gente conquistou aquilo que talvez levaria 20 anos, nós conquistamos em 5, na área da saúde em Cacoal. E foi isso que me projetou a ter uma reeleição com um marco histórico, batendo a casa dos quase 90% de aprovação na reeleição, isso do voto da urna, e além disso sair agora entregando a gestão com mais de 90% de aprovação. Então eu fico muito feliz por poder falar com o estado de Rondônia e falar desses grandes feitos da nossa gestão em Cacoal. Isso prova sua competência, com certeza. São 18h07. Fúria, depois de mais de 5 anos à frente da prefeitura de Cacoal, o senhor deixa o cargo para disputar o governo. Certamente uma decisão difícil. O que foi determinante na sua decisão? Olha, eu acredito, e até vou pedir, tem muita gente nos acompanhando nesse momento, veja aqui o tamanho da audiência, o pessoal me acompanhar no Instagram, Adailton Fúria, prefeito no Instagram. Pega o telefone agora aí, rapidinho. Você está me seguindo? Eu tenho que ser verdadeiro com você. Eu tô sem rede social, que eu não dou conta. Não dou conta. Mas eu sigo o seu trabalho desde sempre. Eu sei que você foi o prefeito mais jovem desse país e bem votado. Você é um bom gestor. E você, Beatriz, está me seguindo no Instagram? A Beatriz tem. A Beatriz tem rede social. Então, gente, me segue aí, pega aí rapidinho, Adailton Fúria, prefeito, no Instagram. Vocês vão acompanhar um pouco do nosso trabalho lá nesse sentido. E assim, meu irmão, o que mais me levou a deixar o cargo de prefeito para concorrer ao cargo de governo do estado de Rondônia é justamente nessa ausência que nós temos de representatividade. Primeiro que eu também sou eleitor, eu quero me sentir representado. E bem representado. E quando a gente olha num quadro geral, um panorama no estado, nós temos a oportunidade nesse momento de eleger o primeiro governador nascido em Cacoal. De um governador que faz parte de uma nova geração. Eu tenho 40 anos de idade, eu sonho com o estado de Rondônia sendo destaque e referência para todo o Brasil, assim como eu sonhei na cidade de Cacoal. Eu sonhei que Cacoal seria possível sair de 12ª cidade em termos de infraestrutura, em termos de qualidade de vida, para a primeira do estado. E foi entregue agora, nossa cidade
foi entregue ao mesmo ponto que o IPS Brasil, que mede a qualidade dos municípios, a qualidade de vida dos municípios, colocou Cacoal como a melhor cidade do estado de Rondônia e está entre as 10 melhores da região norte do país. Uma cidade com 83% de esgotamento sanitário, uma cidade com 98% de água tratada, de uma cidade que nós entregamos agora um dos melhores hospitais municipais do estado de Rondônia. Digo do estado porque a capital ainda está no processo de compra de um hospital. Inclusive, quero mandar um abraço ao prefeito Léo Moraes, que está de parabéns. Depois de tantos anos, a capital do estado sonha em ter um hospital municipal. E lá em Cacoal nós temos um hospital que inclusive faz cirurgia por vídeo. Um grande marco. O hospital está lá na minha rede social. O hospital de Cacoal é coisa linda. A maternidade de Cacoal deveria ser uma referência para o estado inteiro. Nós deveríamos ter uma maternidade daquela em cada cidade pobre do estado. A maternidade de Cacoal tinha uma das maiores taxas de mortalidade do Brasil. Morria lá na maternidade entre 20 a 30 bebês por ano, por falta de estrutura, de equipamentos e tantas outras situações. E nós pegamos a maternidade, investimos mais de 15 milhões na maternidade em equipamentos, revitalizamos toda a unidade, entregamos 10 leitos de UTI neonatal em parceria com o governo do estado de Rondônia, transformamos a maternidade em maternidade de gestação de alto risco, reduzimos a zero o número de mortalidades e Cacoal foi premiada com selo ouro pelo Ministério da Saúde como uma unidade taxa de mortalidade zero a nível nacional. Então é isso que a gente quer para Rondônia. A gente quer em Rondônia uma saúde de qualidade. Nós queremos em Rondônia um governador que vem com esse perfil de prefeito arrojado, de uma nova geração, que tem lenha para gastar, de uma nova geração que quer transformar, de uma nova geração que tem tudo aí para colocar o nosso estado de Rondônia, dar continuidade aí nesse grande projeto que é Rondônia para a vida dos rondonienses. Então eu acredito que o momento é esse e com certeza aí nessa pré-campanha a gente vai ter a oportunidade de mostrar o que a gente quer para o nosso estado. Muito bem, obrigado. São 18 horas e 11 minutos, Beatriz. 999819494, você consegue participar. E quem mandou também participação aqui foi Humberto. Ele disse que é professor, trabalha em Cacoal e queria aproveitar para mandar um abraço para Adailton Fúria, ele que está acompanhando o Jornal Rede Clube Cidade, inclusive hoje, estúdio da Band FM lotado. Queria aproveitar para cumprimentar a todos aqui na pessoa da Juliane Fúria, que é primeira-dama, a gente acaba chamando de prefeito, de primeira-dama, a gente ainda não acostumou, afinal foi muito tempo. Íamos seguir falando de saúde agora, mas o senhor adiantou o assunto, então vamos falar de educação. Você acabou de receber a mensagem de um professor. Isso, então vamos falar de educação. E aqui eu quero enaltecer o trabalho dos nossos professores de Cacoal, que pela primeira vez na história do nosso município, eu sou o único prefeito que não sofreu um dia de greve, um dia de paralisação. Sabe por quê? Parabéns. Porque a nossa gestão respeitou o professor, respeitou o servidor público. Nós tivemos lá em Cacoal um reajuste que bateu a casa dos mais de 65%, que é pegamos o piso nacional da educação e nós não demos o piso, porque o piso é o mínimo, é o mínimo que a educação pode pagar. Mas nós pegamos o piso e colocamos aplicamos o piso como forma de reajuste salarial. Aí o salário do professor de Cacoal foi lá em cima, obedecendo o plano de cargos e salários. Da mesma maneira, nós fizemos com o restante dos nossos servidores públicos, que tiveram mais de 57% de reajuste ao longo desses 5 anos da nossa gestão, além de pegar o auxílio alimentação de Cacoal e aumentar ele 3 vezes mais. Quando eu peguei o auxílio alimentação era R$200 e foi para R$700. Então, a gente conseguiu ao longo desse tempo, né, respeitar o servidor, ter a atenção e o carinho do servidor público. E aqui eu quero mandar um abraço para o Humberto e a todos. E a educação foi um grande marco também da nossa gestão em Cacoal. Nós recebemos agora o selo ouro, nós estamos entre as melhores, né, educações municipais da região norte do país. Nós recebemos o selo ouro da educação, nós implantamos em Cacoal o transporte do transporte escolar, frota própria do município. Nós pegamos ali os nossos alunos que antes o aluno ia com uniforme 2, 3 anos seguidos para a escola. Nós entregamos a camisa, a calça, o tênis para o nosso aluno, para tirar a desigualdade de dentro das escolas. Nós investimos na merenda escolar, nós temos uma merenda lá que é uma refeição. Nós implantamos o café da manhã nas escolas. O aluno já chega, já toma um café antes de ir para a sala de aula. Isso nenhum município de Rondônia tem. Então nós tivemos avanços significativos. Nós entregamos agora, tanto é que a gente respeita o servidor público, que nós entregamos agora uma van
para cada escola da área rural, para o nosso professor não encarar mais o barro, a poeira, indo de moto, indo às vezes até de bicicleta para dar aula. Parabéns. Nós entregamos uma van para transportar para cada escola, uma vanzinha novinha, com ar-condicionado para transportar os nossos professores. Olha, a gente volta já, nós temos muita coisa para falar, aliás, até mais para ouvir hoje, né, Beatriz? O que o prefeito de Cacoal, ex-prefeito de Cacoal, fez durante a sua gestão. A gente volta em seguida, são 18h14, WhatsApp para você fazer a sua pergunta também é o 69999819494, fique ligado. Estamos apresentando Jornal Rede Clube Cidade. Boa noite de volta, são 18h19, esse é o Jornal Rede Clube Cidade ao vivo para todo o estado. Você que ligou o rádio agora ou acabou de se conectar pela internet, estamos conversando com o ex-prefeito de Cacoal, Adailton Fúria. Prefeito, a gestão também realizou recomposição salarial e ampliação de benefícios para os servidores. Como foi possível conciliar esses aumentos com os equilíbrios das contas também? Olha, na verdade nós fizemos ali um ajuste, nós organizamos, né? Você vê muito prefeito que não conhece o orçamento que tem. E às vezes ele escutando a equipe técnica, ele acaba não entregando o resultado porque ele desconhece do orçamento e acaba escutando terceiros. Então, nós fizemos um estudo técnico de todo o orçamento do município e alencamos aquilo que a gente entendia como prioridade. E o servidor público passou a ser uma prioridade dentro da nossa gestão. E é por isso que a gente conseguiu, mesmo atravessando uma pandemia, uma mudança de governo, a gente conseguiu entregar resultados lá em Cacoal. E não foi só o resultado da recomposição salarial, não. Além disso, também nós fizemos um concurso público em Cacoal que eu convoquei ao longo desse 1 ano e meio, quase 1.300 servidores. Isso é muita coisa. Um concurso público que convoca 1.300 servidores para atuar numa prefeitura é porque as contas estão organizadas. Se você não tiver uma conta organizada, você já acaba ali, né, incorrendo em um crime de irresponsabilidade. Você acaba respondendo por crime. Você passa a ter o Tribunal de Contas ali reprovando as suas contas. Então eu venho já no 5º ano consecutivo, 4º ano, com as contas aprovadas sem nenhuma ressalva, porque nós organizamos ali a arrecadação do município com as despesas da cidade. Investimos no servidor, entregamos resultado e, além disso, fizemos um dos maiores concursos públicos da história de Cacoal. Obrigado, são 18h21. Beatriz. Queria registrar o nosso ouvinte, Valdeli e a dona Fátima, que são de Rolim de Moura, estão acompanhando o Jornal Rede Clube Cidade, falaram que estão otimistas por Adailton ter se colocado à disposição, então, como pré-candidato ao governo do estado, e estão confiantes de que vai dar tudo certo. Meus vizinhos, Rolim de Moura é uma cidade vizinha, inclusive quero mandar um abraço ao prefeito Aldo. Eu sempre tive, Beatriz, uma parceria muito grande com os municípios ali no entorno de Cacoal. E todas as dificuldades que eles atravessaram, principalmente na área da saúde, Cacoal sempre socorreu. Nós temos o pronto-socorro infantil em Cacoal, que é o primeiro pronto-socorro infantil do estado de Rondônia. E ele foi elevado agora à UPA pediátrica. Só tem 7 UPA pediátricas no Brasil. Está lá no meu Instagram. Adailton Fúria Prefeito, você vai ver lá. E a cidade de Rolim, muitas mães de Rolim pegam os seus filhos e levam direto para Cacoal. Mas agora o prefeito Aldo acabou de inaugurar também o pronto-socorro infantil. Vendo a necessidade e vendo o Cacoal como modelo. A gente recebeu a equipe dele, fez lá o pronto-socorro infantil em Rolim de Moura. Perfeito. Então são ações que vai virando ali uma corrente de união. Né? Nós temos em Cacoal o programa Tarifa Zero. São poucas as cidades do Brasil que implantaram o transporte público Tarifa Zero. Em Cacoal, nós implantamos em 2023 o programa Tarifa Zero, a primeira cidade da região norte. Nós temos hoje os ônibus que transportam em torno de 2.600 pessoas diariamente em Cacoal, dividido em 23 bairros do município e o distrito do Riozinho. Então é um marco histórico para uma cidade de 100 mil habitantes implantar um sistema de transporte público Tarifa Zero. E com detalhe, lá em Cacoal, o ponto de ônibus do centro da cidade do hospital é climatizado. E eu gostaria muito que isso chegasse aqui na capital do estado, Porto Velho. Olha, tem que modelar os bons exemplos, né? Passei agora há pouco num ponto de ônibus, eu vi lotado de gente. Eu tenho certeza que eu vou ser um grande prefeito, um grande parceiro do prefeito Léo Moraes, que ele é meu amigo. Sim, eu gostaria muito no futuro de ver o governo do estado de Rondônia implantando dentro de Porto Velho, que Porto Velho é onde tem o maior número de passageiros, implantando no futuro
um ponto de ônibus climatizado. Isso é um marco histórico para o nosso estado. Muito bem, são 18h24. Se você não tem o nosso WhatsApp, por favor, adicione aí agora, 69999819494. Estamos conversando com esse prefeito de Cacoal, Adailton Fúria. Beatriz. Agora eu queria falar da área social, porque tem um programa chamado Meu Irmãozinho, que teve uma grande repercussão. Queria que o senhor falasse como ele funciona e também como é que foi esse alcance. Esse programa é um programa do meu coração, né? Eu sonhei com esse projeto. Esse projeto, eu acordei 3 horas da manhã, olhei para a primeira-dama e falei, acordei ela, falei assim, hein, eu sonhei com um projeto, sério. Tô mentindo para vocês não. Eu sonhei com um projeto. Ela perguntou o quê? Eu falei, eu sonhei que a prefeitura entregava a cesta de merenda escolar para os nossos alunos para poder levar por mão em casa. Aí a primeira dama perguntou, mas entregar o quê? Arroz, feijão, carne? Eu falei, não, era uma cesta com achocolatado, com leite em pó, com chocolate, com bolacha, com pão, coisa de criança. E aí eu cheguei no outro dia da prefeitura, reuni a equipe, era bem numa transição de governo, a arrecadação caindo, porque estava mudando o governo, sim, aquela coisa toda. E aí eu falei, gente, eu tenho um projeto aqui que eu quero implantar. Aí todo mundo me chamou de doido, né? E eu falei, não, vocês vão fazer. Aí a equipe chegou e falou assim, prefeito, você não pode implantar esse programa agora, porque a arrecadação nossa não tá boa. E você vai ficar energia no final do ano, você não vai fechar as contas. Eu falei, eu vou implantar, se eu sonhei que esse projeto é porque é para mim fazer. E nós entregamos 35 mil kits da merenda escolar. Caramba. Em 2 anos e meio. Para os nossos alunos, e o programa funciona assim, o aluno que tem um irmão em casa, que não é matriculado de 1 a 3 anos, ele recebe um kit da merenda escolar todos os meses, para levar para o irmão em casa, para compartilhar aquilo que ele recebe de bom com o irmão. E você sabe por quê? Porque tem muitos alunos que vai para a escola para merendar, que a única refeição que ele faz é a merenda na escola. E ninguém nunca parou para perguntar, e o irmão em casa que não tem essa condição? Será que o irmão em casa está recebendo o alimento? Imagina a motivação desse irmãozinho que recebe esse alimento do seu irmãozinho. Isso ensina a compartilhar. Sim. E você sabe, esse dinheiro nunca fez falta para a Prefeitura de Cacoal. Talvez seja isso. Parabéns. O grande segredo de Cacoal, de ter alcançado tudo que nós conquistamos. Porque quem faz o bem, Deus abençoa. Com certeza. E eu tenho certeza que esse projeto foi um grande marco ali para o nosso município, para as nossas crianças. Muito bem, são 18h26, Jornal Rede Clube Cidade ao vivo para todo o estado. Prefeito, na infraestrutura, a pavimentação de ruas em diversos bairros foi uma das frentes que a população não pode perceber na prática essas obras. Como é que foi tudo isso? A gente sabe Nós pavimentamos 230 né? ruas e avenidas divididas em 33 bairros de Cacoal. Aqueles bairros que era... E outra coisa, né? Asfalto sempre todas as pavimentações de Cacoal foram feitas. A pavimentação e a drenagem. Feita de fato. E em alguns pontos nós fizemos a pavimentação, drenagem, a rede de esgoto. Porque você tem aquela cultura de fazer o asfalto e depois passar cortando. Então nós já fez o asfalto, a drenagem e o esgoto. Teve bairros lá em Cacoal que a gente entrou no bairro e fez ele 100%. Bairros que era considerado periferia da cidade, abandonados lá, longe da área central. Você chega hoje lá, o bairro tem iluminação de LED, asfalto feito pela prefeitura, calçada feita pela prefeitura, toda sinalizada. A autoestima da população vai lá para cima. E o documento entregue, porque era assentamento, o cidadão não tinha documento, e nós entregamos o título para a pessoa, isso em 5 anos. Então eu fico muito feliz quando chega aos bairros mais distantes da área central, você vê. Eu acho que a gente não conseguiu fazer tudo, Cacoal ainda tem 80 ruas para ser pavimentadas, mas eu fiz 230 em 5 anos. Parabéns. 18h27, Beatriz. Tem mais participação, queria registrar o Marcelo, do Flodaldo Pontes Pinto, aqui de Porto Velho, que disse que está acompanhando a entrevista, acompanhando o Jornal Rede Clube Cidade, e quem também deu a honra, que infelizmente não pôde estar aqui presente hoje durante a entrevista, mas está aqui desejando sucesso, mandando um abraço, é a dona Gisele Maiolino Furtado, presidente do grupo, aqui desejando sucesso ao Adailton Fúria. Eu queria aproveitar também para falar de um outro ponto que chamou bastante atenção, agora entrando no cenário político e no futuro. Fúria, como é que você avalia o ano de 2026? Porque, assim, a gente abriu a entrevista falando o fato de você ter renunciado. Na última semana, acredito que foi uma das principais notícias de todo o estado. Certamente não foi uma decisão fácil.
Você foi um prefeito muito jovem, que atuou, que foi reeleito com uma grande aprovação, como bem disse. Mas eu queria que o senhor explicasse, saiu com alguma sensação de que poderia ter ficado ou que faltou realizar algo? E o que vem pela frente? Como é que você avalia todo esse cenário atualmente? Eu vejo que eu estou indo para uma missão maior, né? Uma missão mais ampla, uma missão... Eu já fui deputado estadual. Talvez as pessoas que estão do outro lado não conhecem um pouco da minha história. Eu comecei a vida aqui em Porto Velho. Eu já vendi muito cupuaçu aqui. Eu comi o pão com o diabo amassou nesse lugar. Eu saía de casa cedo com a caixa de isopor cheia de cupuaçu numa bicicleta Monarch. Eu tinha 11 anos de idade. Eu cortava essas ruas todinho, entregando cupuaçu de porta em porta. E meu avô chegava à noite, eu chegava cansado à tarde, meu avô chegava com aquele sacão de cupuaçu para mim ficar cortando até 11 horas da noite, ensacolando, colocando para congelar, para no outro dia sair para vender de manhã. Mas a gente morava de favor na casa do meu avô, eu não tinha muita escolha. Mas desde cedo, Porto Velho ajudou a moldar a pessoa que eu sou hoje. Porque foi aqui que eu aprendi a trabalhar e aprendi que se você não trabalhar, você não conquista. Então, perfeito. Assim, deixei a prefeitura, o coração partido, porque você passa a ser pai de todos. Eu era pai de 100 mil pessoas. Eu cuidava das crianças como se elas fossem meus filhos. Eu cuidava dos idosos como se fossem meus pais, meus avós. Eu cuidava verdadeiramente, eu entregava resultado. Pra você ter uma ideia, eu cheguei ao ponto de eu ter câmeras em todas as unidades de saúde e eu vivia monitorando. Se você for lá no gabinete, meu ex-gabinete Cacoal, você vai ver 6 televisões monitorando todas as unidades de saúde. Sério? Eu ficava cuidando, quando estava cheio, eu partia para lá para saber o que estava acontecendo. Que chama mais médico para o plantão, chama mais técnico de enfermagem, e chama mais gente, ia para cima. Eu vi uma reclamação agora de sábado, eu deixei a prefeitura na quinta. Sábado tinha uma mulher reclamando que ela tinha 30 minutos que ela estava esperando. Se ela vir aqui para Porto Velho, se assusta. A gente faz um intervalo 30 aqui. 30 minutos eu estava reclamando. A gente faz um intervalo, daí a gente volta já já. São 18 horas e 30 minutos. Este é o Jornal Rede Clube Cidade ao vivo para todo o estado. Fica aí. Ao vivo de volta, são 18 horas e 36 minutos, conversando com Adailton Fúria, ex-prefeito de Cacoal, ao vivo aqui nos estúdios da Band FM, Jornal Rede Clube Cidade ao vivo para todo o estado. Beatriz. Prefeito, tem uma participação aqui do Dito Ribeiro. Ele manda o seguinte: boa noite, Bernon, Beatriz, a todos. Boa noite, ao senhor Fúria. Queria saber, para entender melhor, como é que está formada a sua chapa, quais são os partidos, está coligado para quem nesse pleito. Eu sou o Dito Ribeiro, direto da RO 257, que fica aqui em Ariquemes. É interessante, Dito, né, esse tipo de pergunta, porque as pessoas têm muita curiosidade, né? Agora é a nível estadual. Quero até mandar um abraço pro Dito, dizer que tem um trecho muito ruim lá na 257, até cobrei o estado para poder recuperar. Acho que é um trecho de 20 e poucos quilômetros ali que está feio, precisa de uma recuperação, e eu tenho certeza que isso vai acontecer nos próximos dias. A gente está nessa torcida. E dizer a ele que eu faço parte do partido PSD, muito tempo que eu estou no PSD, inclusive lá da cidade dele, o nosso pré-candidato a deputado federal é o Fernando Vilas, que é o proprietário da Tampico ali, é muito conhecida essa marca no nosso estado, a gente está na torcida por ele. Ele estava afiliado no PL e aí, em cima da hora, com medo de ser cortado, que isso acontece muito, né? Fui convidado também para ser candidato pelo PL, mas eu vi que a tesoura podia comer. Aí quando eu vi que a tesoura podia comer, eu corri, né? Que eu não sou bobo, então eu não vou. Então, nesse sentido, o PSD é um partido que não me incomoda, não entra em debate nenhum acerca do meu modo de fazer gestão. E, ao mesmo tempo, também, nós estamos com o PRD, que é um partido do Elias Rezende, chefe da Casa Civil. Hoje tem 10 deputados que caminham com a gente dentro desse projeto. Então são esses 2 partidos e a gente está na torcida. E dizer para a população que, assim, gente, não é partido que governa, né? Quem governa é pessoas. Você tem gente boas e gente ruim em todos os partidos. Então a gente precisa ter essa dimensão e essa responsabilidade que quando você vai votar, você tem que levar em consideração quem é a pessoa que vai te representar. Se ele for um mau caráter, ele pode estar em qualquer partido, ele vai ser mau caráter em qualquer partido. Se ele for uma pessoa do bem, trabalhadora, ele pode estar em qualquer partido, que ele também vai ser uma pessoa trabalhadora. Então fica aqui o meu abraço, o meu carinho, e vou cobrar aí essa recuperação da 257, hein? Que o trem aí tá feio. Muito bem, 18 horas e 38 minutos. Diante desse novo momento, que diferencial o senhor acredita ter em relação a outros nomes que devem disputar o governo do estado também esse ano? Eu sou uma pessoa muito do diálogo, eu fiz uma gestão com muita simplicidade, né? Eu fui muito de honrar o servidor público, eu fui muito de honrar as pessoas. A gente tem condições de ter o primeiro governador nascido em Rondônia, com 41 anos de idade, com muita força pela frente, com muita garra, com muita determinação e com uma coisa que poucos não têm, que é o plano A.
Eu só tenho o plano A, eu não tenho o plano B. Tem um plano B, né? Só o plano A. Tem que dar certo. Tem que dar certo. Eu deixei a prefeitura, eu estou desempregado nesse momento, e eu vou para cima para fazer o plano A dar certo. E o plano A não é só ganhar as eleições, não. O plano A é ganhar as eleições e fazer o estado de Rondônia dar certo. Porque não é possível, nós temos que saber o que tem nesse estado, que o trem tem hora que trava e não vai. Pois é. Nós temos hoje no estado de Rondônia 2 problemas que veio a nível federal para cá, que está debaixo do nosso nariz e que a gente precisa resolver. Um deles é a companhia de energia, me perdoa aqui em dizer, que desde 2018 é quem está sacrificando o nosso povo. E do outro lado agora, quando não tinha mais nada para arrumaram um pedágio. Nós paga para cair no buraco. Nós, da única rodovia federal de Rondônia, que nós também só tem uma, não tem mais nada, tem um pedágio. E não é qualquer pedágio, não é qualquer pedágio. É o pedágio mais caro do Brasil. Então é a mesma coisa de pegar, viu, o camarada veio lá de fora. Será que a gente é bobo? Lá da casa do chapéu e coloca dentro da nossa casa um pedágio pra gente pagar. Não é pagar R$2. É o mais caro do Brasil. Eu quero saber. Porque não mudou nada. A BR-364 continua cheia de carreta, cheia de buraco, cheia de remendo, cheia de gente morrendo, de famílias perdendo a vida nessa BR. Eu quero saber o que mudou. Algum senador da República, pelo amor de Deus, me ajuda a saber o que mudou em Rondônia. Inclusive, ontem a enquete do Bronca Livre foi sobre isso. Foram quase 60 mortes durante o feriado de Páscoa e mais de 800 feridos. Obviamente, não só nas rodovias federais aqui, né, da nossa região norte, mas de todo o país. Não, eu quero entender, eu não consegui ainda. Eu vou discutir isso com o governador do estado. Porque o governador do estado é a representatividade do estado. Sim, sem dúvida. O governo federal tem que respeitar o governador do estado. Não pode chegar aqui implantando isso de qualquer maneira. E eu sou muito do diálogo, mas também sou muito da briga. Eu era imbatível. Quando eu era deputado estadual, eu era carne de pescoço. Quando eu era vereador, do mesmo jeito. Eu cheguei onde eu cheguei, na base da briga, da luta, defendendo os interesses da população. Como prefeito, levava no diálogo, foi por isso que eu conquistei muita coisa, mas tem um momento que eu tinha que ir por embaixo. Dizer amém para tudo pode estar correto. Não, a exemplo disso foi o fechamento do comércio. Sim. Baixaram um decreto uma vez, baixaram 2, baixaram 3. E aí fala, você tem que fechar. Eu falei, não vou fechar o comércio. Eu não vou acabar com o empresariado. Eu já chegou de ter no gabinete 15 empresários sentados comigo assim, eles tremiam com o decreto na mão de fechamento. Tremiam assim, ó, prefeito, você precisa me ajudar. Eu não consigo mais pagar meus funcionários. Eu não tenho, tudo que eu tenho está ali dentro. Tudo que eu tenho durante 20 anos da minha vida está ali dentro. E eu olhar para o empresário e falar para esse meu amigo, volta lá para o seu trabalho, você fica tranquilo que sua cidade agora tem prefeito. Pode voltar, meu amigo, pode voltar para trabalhar, deixa comigo. Eu estou aqui para isso, para comprar a briga. Eu respondi um processo. A Procuradoria-Geral do Estado entrou com um processo contra o meu CPF e contra a Prefeitura de Cacoal. Eu ganhei na Justiça o direito de manter o comércio de Cacoal aberto, porque eu demonstrei que a gente estava fazendo a nossa parte, parceria com o empresariado, abrimos um hospital de campanha em 12 dias. Então, quando é para ir para o embate, eu tô pronto. Eu sou um cara que eu nasci pronto para isso. Eu nasci pronto. Baixou o decreto uma vez, eu fiquei calado, não fechei o comércio. Veio o terceiro, já veio para fechar comércio e igreja. Aí o Ministério Público me chamou, falei, e aí, você não vai cumprir o decreto? Eu falei, não vou cumprir o decreto. Aí o governo fazia um decreto para fechar, eu fazia um para abrir. O governo fazia um para fechar, eu fazia um para abrir. E aí, com isso, a gente foi ganhando o coração do nosso empresário, ganhando o coração do nosso povo, porque a gente viu mais do que nunca que não era o comércio fechado que ia resolver o problema da pandemia. O que ia resolver o problema da pandemia é os prefeitos fazendo a parte dele. Abrindo um hospital para atender que as pessoas estão doentes, fazendo um exame rápido, avançando no processo de vacinação. Nós criamos em Cacoal o busão da vacina, que percorria os bairros para buscar aquelas pessoas que ainda não tinham ido vacinar. A gente ia vacinar lá na casa dele. Nós descíamos do ônibus e estávamos dentro da casa do camarada para vacinar ele. Isso aconteceu durante toda a pandemia. Então foi por isso que a gente conseguiu atravessar com muito êxito a pandemia, controlando os números da Covid em Cacoal. Muito bem, 18h44, nós conversamos com o ex-prefeito de Cacoal, Adailton Fúria. Muito obrigado pela sua presença, pelas informações aqui no nosso jornal. Boa sorte na nova empreitada. E fique à vontade para as suas considerações finais. Agradeço muito. Gostaria muito que você que está do outro lado nos assistindo, me siga no Instagram, Adailton Fúria, prefeito no Instagram.
Olha lá as nossas unidades de saúde. Você conhece o prefeito pelo hospital da cidade Com dele, certeza, né? com Você conhece certeza. o prefeito pelo hospital. Você A chegou saúde lá, é importante demais. Ele está cuidando da criança, está cuidando do idoso, do acamado, você pode saber que ele é um bom prefeito. Agora, se ele abandonou também, meu amigo, você esquece. Fica a dica aí já, hein? Não. Então fica lá, acompanha um pouco do meu trabalho, eu tenho certeza que a gente tem condição de fazer muito pelo estado de Rondônia. Muito obrigado, aquele abraço e tamo juntos! A gente volta em seguida, são 18 horas e 44 minutos. Este é o Jornal Rede Clube Cidade ao vivo para todo o estado. Estamos apresentando Jornal Rede Clube Cidade.